Bom dia! Mais uma sagrada, santa e poderosa oração que faremos por você e com você. Bíblia na mão, jejum e oração, derruba capetinha e capitão. Vamos orar? O Salmo 23, mas antes de orar o Salmo 23, eu quero ler uma palavra com você e a gente em seguida vai orar pedindo a Deus que nos guarde, que nos livre, que nos proteja de todo mal. Amém, ovelha? A Bíblia diz assim, lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quem puder abrir aí, por favor. Mateus 6, 33. Esse versículo aqui, ovelha amada, eu aprendo que nós nunca podemos deixar o que é urgente tomar o lugar do que é mais importante. Tem pessoas que elas trocaram, inverteram a ordem dos valores, das coisas. Tem pessoas que fizeram tudo errado. Tem gente que fez tudo errado. Inverteram a ordem. Tem gente que ela trocou o que é mais importante por aquilo que é mais urgente. Como assim, pastor? Quando você busca, ovelha, satisfazer Deus, quando você busca a Deus só para satisfazer, para atender às suas necessidades, ovelha amada, isso não é uma forma correta, justa, não é uma forma real, verdadeira de buscar a Deus. Deixa eu mandar um abraço para a Beth, para Enésio, começaram o curso, né? Começaram o curso do Rema para servir ao Senhor. Isso é muito bom, sabia? Quando a gente vê que uma pessoa ela está se aprimorando, ela está se dando para servir a Deus. Muito legal, muito bom mesmo. Enésio já se batizou, né? Tá firme, não falta um domingo, e agora eles entraram em um curso para aprender, para servir a Deus com excelência. Isso é muito bom. E aqui nesse versículo de Mateus capítulo 6, versículo 33, eu entendo que nós não podemos deixar o que é mais, trocar o que é mais importante por aquilo que é urgente. Tem gente que com muita necessidade de um milagre, de uma bênção, ela até vai a Deus. E depois que recebe a bênção, ela para de buscar a Deus. Então, ovelha, eu aprendo que nós nunca podemos, de maneira alguma, ser iludido. Não se iluda buscando só as necessidades, buscando a bênção, mas o abençoador. Não busque só o pão e o peixe. Busque a salvação. Olha, esse versículo que a gente leu, primeiro eu entendi. Jesus disse assim, que a gente vai ler. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Ou seja, quem coloca a Deus, ovelha, por último, nunca encontrará o tempo para ele. Quem coloca a Deus em segundo plano, que é a pessoa que diz assim, não, já observou que tudo que é de Deus, tudo que é para Deus, as pessoas, elas desprezam. É verdade, ovelha. As pessoas desprezam. E não é uma nem duas, não. Isso eu estou falando comigo também. Nós temos que priorizar, ovelha. Se dedicar, se entregar. Sabe, ovelha? Fazer de coração. Muitos de nós precisam transformar a nossa rotina de adoração. A gente precisa, ovelha. Transforme a sua rotina de adoração.
Diminua a ovelha. Diminua o tempo. Não perca tempo. Sabe? Quer ver? Eu te dou um conselho. Diante de Deus, escute. Separe um tempo para o descanso. Separe um tempo para o trabalho. Organize, ovelha, o seu tempo. Administre o seu tempo. Se você é uma pessoa que quer ter comunhão com Deus, não é uma pessoa que vai a Deus só para Deus atender às suas necessidades. Não, não é isso. Se você diz, pastor, eu quero ser uma pessoa diferenciada no reino de Deus, você precisa ser uma pessoa que administra o seu tempo. Você não pode desperdiçar o tempo. Nem, ovelha, escute, nem tudo é dinheiro, nem tudo é trabalho. Nem tudo. Tem gente, eu assisti uma reportagem de ontem no jornal, de uma família do Rio Grande do Sul que morreu e deixou fazendas, propriedades, muita riqueza. Muita riqueza. E o dono morreu. E os herdeiros estão brigando agora. Estão se matando para um querer herdar mais do que o outro. Um quer ter mais direito do que o outro. Então, ovelha, o melhor da vida não é conquistar. É desfrutar do que você já tem, do que você é, do que Deus é. E aqui nesse versículo você aprende que você, quando você transforma, quando você educa, quando você, sabe, ovelha, caminha, anda, você age, você decide, você toma atitude dentro de um propósito. Não com impulso. Não é nem tudo. Nem tudo que grita. Escute, por favor, nem tudo que grita merece a sua atenção. Nem tudo que grita merece a sua atenção. Porque tem gente que no desespero ela é capaz de qualquer coisa. E aqui esse versículo você precisa entender. Ei, filtre, estude, ore, busque em Deus. Busque Deus. Veja o que é santo, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é honesto. Coloque sempre tudo na balança de Deus. Aprenda a dominar. Dominar. Eu tô preparando, eu gosto muito, eu nunca escrevi um livro, não. Eu nunca escrevi livro. Tem muitos tópicos, tem muitas coisas prontas para escrever, mas ainda não escrevi. O pastor Moisés até falou, não, você tem que escrever um livro e tal e tal. Eu falei, no tempo de Deus. Mas eu tenho algo guardado, eu tenho muitas folhas, às vezes Deus fala comigo e eu anoto. Às vezes Deus vai falando comigo e eu anoto, porque eu sou muito esquecido. E aí, se eu não anotar, eu esqueço. Eu estava organizando umas coisas minhas e no meio daquela pasta tinha uma folha. Eu escrevi isso aqui quando eu estava lá em Ilhéus. Quando eu estava lá em Ilhéus, eu escrevi isso aqui. Que diz assim, o verdadeiro poder não está no grito, mas no domínio. O verdadeiro poder do domínio não está apenas em controlar, ovelha, as circunstâncias ou pessoas. Não. Mas em assumir o controle da mente. Quando você tem controle no seu emocional. Quando você governa o seu emocional, a língua, o coração, você tem que ter
sabedoria até no falar. Você não, nós temos. Nós temos que tomar muito cuidado com as palavras. Uma palavra falada não volta mais. Já foi. É igual a flecha. É igual uma flecha. Eu quero, nesse momento, orar para Deus te dar visão, maturidade, sabedoria, para você não desperdiçar o seu tempo com aquilo que não é pão. Para você valorizar a sua vida com Deus. Para você não jogar fora de maneira alguma. Não troque o tempo da adoração pelo tempo do trabalho. Não negocie o que é sagrado. O que é sagrado é sagrado. O que é de Deus é de Deus. O que é de Deus é de Deus. Não use o que é de Deus. Não toque no que é de Deus. O que é de Deus, ovelha, é dele. E tem muitas pessoas tendo problema porque toca naquilo que é de Deus. Tem muitas pessoas que acabou a vida dela, destruiu a vida dela. Escuta aqui, presta atenção. Eu lembro, eu fui pastor numa cidade, eu pastoreei uma cidade no estado de Sergipe. Eu pastoreei uma cidade, uma igreja no estado de Sergipe, numa cidade. E tinha uma senhora, que essa senhora, ela só andava doente. Doente. Ela era curada de uma enfermidade, aparecia uma outra enfermidade. E todo pastor que passava ali fazia campanha com ela e não entendia a razão, o motivo pela qual aquela mulher só andava doente. Não tinha uma semana, um mês que aquela mulher não estava doente. Não caía doente. E quando não era uma coisa, era outra. E aí o Espírito Santo aí eu fui para essa igreja aí. E aí quando ela me pediu, acabou o culto, ela falou: pastor, ora por mim. E aí quando eu fui pegar o óleo, Deus falou assim: calma, não gera agora não. Pergunta para ela. E eu fiz uma pergunta para ela. Deus mandou eu questionar aquela mulher. É como se eu desse um questionário para ela responder. Eu comecei a fazer perguntas para ela. E aí teve uma pergunta que Deus revelou. Em uma pergunta, quando ela me respondeu, ali Deus trouxe à tona, Deus trouxe para fora, Deus revelou o porquê que aquela mulher só andava doente. Sabe por quê? Porque ela ficava falando mal de uma nora. Ela tinha na época uma nora que era serva de Deus, servia a Deus, era uma mulher honrada, uma boa mãe, uma boa esposa, mas a sogra ficava o tempo todo falando, dentro da igreja, falando mal da nora. Aonde ela ia, ela falava mal da nora. Falava mal, criticava a nora, ficava o tempo todo tentando denegrir a nora para todo mundo. E aí Deus falou assim: por isso que essa enfermidade dela aí, ó, a causa dessa enfermidade aí é a língua dela, é a boca dela. Ela tá tocando numa ungida minha. E enquanto eu toco, enquanto ela fala, enquanto ela fica escarnecendo, criticando a minha filha, eu permito os espíritos tocar nela. Ela dá brecha, ela dá legalidade, porque tem pessoas que elas não é feitiço, não é macumba, não é ebó, não é nada, é legalidade. Elas dão legalidade para os espíritos, e os espíritos entram, e os espíritos gostam. Os espíritos, eles amam quando alguém dá legalidade.
Ilegalidade não é só pecado não, viu? Não é só roubo não, não é só mentira não. É falar mal dos outros, é ser injusta, é ter maus olhos, é você não gostar de alguém por causa do jeito dela. Porque ninguém tem que ser do jeito que você gosta. Tem gente que é mais ativa, tem gente que tem mais ação, tem gente que é mais calma, que é mais tranquila, tem gente que ela tem o jeito dela. A gente tem que aprender a amar as pessoas. Amar as pessoas. Porque nós temos o amor de Deus, o Espírito de Deus. Nós temos a presença, nós somos cristãos. O cristão, ele não tem que ficar escolhendo. É que nem o pastor. Eu fico chateado às vezes quando eu vejo pastor que fica querendo escolher ovelha. Tem pastor que, nossa, queria, se ele pudesse, ele só tinha ovelha. Não, nós não temos que fazer escolha de ovelha. Deixa o Espírito Santo trazer as ovelhas com carrapicho, com ferida. Deixa vir aquelas que o Espírito Santo trouxer. A gente não tem que ficar procurando, fazendo. Você escolheu na família que você nasceu? Foi você que escolheu a família que você. Se você pudesse, você nasceria em qual família? Você nasceria na família que você nasceu? Talvez você não queria nascer na sua família. Mas você nasceu. Porque você não teve escolha. E Deus, ele fez você vir dessa família porque ele diz assim, não, você vai vir daqui. É igual Davi. Davi veio da família de Jessé. Jesus veio da raiz de Jessé. Da menor família que tinha. A menor família. Jesus veio da família menor que tinha. Gideão era da menor. Jefité veio de uma prostituta. Nós não temos que ficar escolhendo. Tem gente que fica escolhendo pastor. Escolhendo, o pastor fulano, a pastora fulano. Você não tem que escolher pastor, pastora, você tem que escolher as suas atitudes. O que vai mudar a sua vida não é o pastor A, não é o pastor B, é as suas atitudes. É o seu comportamento, é o seu caráter, é a forma que você trata os outros, inclusive os que estão abaixo de você. Inclusive aqueles que não tem nada para te oferecer. Nada para te oferecer. E é debaixo dessas palavras que eu quero orar. Pedindo ao Espírito Santo para nos tocar, para nos mudar, para fazer a gente ter, visão de Deus, amor de Deus, chamado de Deus, presença de Deus. Para que nós possamos ter sede de Deus. Você tem a sede de Deus. Sede. Se você tiver sede de Deus, pode ter uma criança pregando. Pode ter uma pastora, um pastor, um obreiro, uma obreira. Se você tiver sede de Deus. Agora, se nós não tivermos sede de Deus, pode colocar quem for no altar. Por isso que Jesus disse, quem me tocou? Quem me tocou? Aí eu disse, poxa, como assim? Como assim? Todo mundo te tocando e o Senhor está perguntando. Jesus, não, teve alguém que me tocou diferente. Ovelha amada, deixa eu tirar aqui o óculos. Seja diferente. Seja uma pessoa diferente. Seja alguém diferente. Por favor. Diferente. E Ele vai te abençoar. Pai amado, Pai querido, eu venho aqui orar, clamar, suplicar, interceder ao Senhor por essa vida que nesse momento ora, clama, suplica, invoca o Teu nome. O Teu nome é invocado agora. O Teu nome é aclamado agora. Eu clamo o Teu nome pela mudança da nossa vida. Precisamos
imitar a Cristo, seguir a Cristo. Precisamos ter sede de Cristo. Precisamos ter, meu Deus, desejo de mudança. Nós queremos ter desejo de mudança. É isso que eu profetizo. E se você crê, diga amém. E diga graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Ovelha, ficou muito grande a oração. 5h20 da manhã aqui agora. Ora o Salmo 23 aí, tá? Se você puder, faz a oração do Salmo 23 aí. Tá bom? Deus abençoe sua vida.